Bem-vindos à terceira aula de Ciência Política. Nesta aula, trabalharei com as noções de representação política e os sistemas partidários. Este conteúdo poderá ser estudado através da unidade 4 do caderno didático. Ao fim desta aula, é essencial que vocês tenham compreendido as relações entre o sistema eleitoral de um país e o seu sistema de partidos, e como ambos influenciam a ação do Estado, que será o campo de ação profissional de vocês. Esta aula está alicerçada em noções de democracia, e é muito importante que vocês compreendam que as democracias contemporâneas são baseadas em mecanismos de representação popular, por meio dos quais os votos individuais dos cidadãos resultam em representantes eleitos para exercer as funções e os poderes executivo e legislativo do Estado. Os mecanismos de representação popular ocorrem a partir da operacionalização de algumas regras. Vou explicar essas regras que estão presentes nas democracias representativas pelo mundo. Mas antes disso, vocês sabem o que é sufrágio? Deem uma pausa no vídeo e verifiquem entre vocês quantos colegas sabem o que é sufrágio. Pesquisem o que é sufrágio em algum dicionário virtual ou não. E aí, já sabem o que é sufrágio agora, não é mesmo? Temos 3 regras de sufrágio que são bastante comuns hoje, mas que não eram aplicadas em outros momentos históricos, sobretudo no Brasil. Acompanhem comigo quais são essas regras. As 3 regras que nós vamos estudar aqui agora é o sufrágio universal, o sufrágio igual e o sufrágio secreto. Vamos entender um pouco sobre o que é cada um desses. Sufrágio universal. Todo cidadão tem direito de eleger ser eleito, independentemente do sexo, da raça, da língua, da renda, da propriedade, da classe social, da religião ou da convicção política. Então, o sufrágio universal quer dizer que todo cidadão tem o direito de eleger e ser eleito, né? Então, universaliza esse direito. Tá entendido? O sufrágio igual impõe peso igual para o voto de todo eleitor, e cada eleitor tem direito a apenas um voto, independentemente da sua condição social, educação, sexo, raça ou qualquer outra diferença natural ou social. O sufrágio igual quer dizer que, independente de quem você seja, você vai votar apenas uma vez, né? Você tem direito a apenas um voto. E cada voto desse tem o mesmo peso dentro do processo de eleição. O sufrágio secreto garante o sigilo da escolha do eleitor, protegendo de pressões externas e permitindo que o seu voto expresse apenas a sua vontade. Então, o sufrágio secreto quer dizer que você não precisa falar com ninguém sobre sua escolha, né? Ela é secreta, é sigilosa. Só você precisa saber. Você não precisa dar conta para ninguém sobre quem você votou ou pretende votar. Tá bem? No contexto brasileiro, podemos considerar que há eleições desde a proclamação da República, em 1889. Porém, apenas em 1932 as mulheres puderam votar. O voto dos analfabetos é algo muito mais recente, data de 1988. Compreender as mudanças históricas das regras do sufrágio no Brasil é muito importante para compreender a democracia em nosso país. É bastante sintomático no cenário de representatividade, de participação e cultura política em nosso país, o fato de pessoas analfabetas participarem diretamente da política apenas a partir de 1988. Ainda hoje, aproximadamente 9% da nossa população, com 15 anos de idade ou mais, está analfabeta. Na década de 80, a taxa de analfabetismo era de aproximadamente 25% da população com 15 anos ou mais. Hoje, no Brasil, podemos dizer que o sufrágio é universal, isto é, que todas as pessoas em idade legal e com capacidade mental têm o direito de participar das eleições no Brasil. Agora, preste atenção nas explicações que darei daqui por diante. Vamos falar sobre os sistemas de representação que existem no Brasil.
Se eu perguntar a vocês como ocorrem as eleições no Brasil, o que vocês me responderiam? Provavelmente, alguns diriam que de 2 em 2 anos nós temos eleições que revezam entre eleições de cargos municipais e eleições de cargos estaduais e federais. Quem tem mais votos vence, não é isso? Não, não é. Muitas pessoas no Brasil não sabem que há 2 sistemas de representação no nosso país. Ambos acontecem através do voto da população nas eleições. O primeiro sistema, mais conhecido pelas pessoas, é o sistema majoritário de representação. Através desse sistema, elegemos as autoridades superiores do Executivo e os membros do Senado Federal. O segundo sistema, e menos popular, é o sistema de representação proporcional. Este é o sistema que usa-se para determinar quem ocupará os cargos do Legislativo. Vamos conhecer um pouco mais. Vou começar falando um pouco sobre o Palácio do Congresso Nacional, pois é muito importante que vocês saibam qual é o centro, né, do poder legislativo no nosso país. Acredito que todo mundo já viu essa imagem que está aí na tela, em algum momento, ou porque visitou Brasília, ou porque viu uma imagem de Brasília na TV, ou em alguma revista, ou na internet. Em Brasília, esse lugar se chama o Palácio de Nereu Ramos, ou Palácio do Congresso Nacional, como eu já tinha dito. E aqui nós temos 2 espaços de Câmara, né? O Senado Federal fica aqui. Por que fica aí? Quando os arquitetos pensaram esse layout, essa paisagem, e colocaram essa cumbuca emborcada, vamos dizer assim, nessa parte onde seria o Senado, eles pensaram, como o Senado os senadores representam o Estado, então essa parte aqui é uma parte de introspecção, uma parte de reflexão, onde vai estar pessoas que têm mais experiência com a política. Então, os senadores eram vistos como essas pessoas. Do lado de cá, com a cumbuca do lado para cima, nós temos a Câmara dos Deputados Federais. E por que ela está aberta? Por que ela está para cima? Porque quando se idealizou, se pensou que esse seria o espaço de representatividade da população. Então, ela está aberta, receptiva, né? Para que nós possamos nos posicionar também e estar presente nesse espaço representado pelos deputados federais que nós elegemos. Agora vamos compreender quais são os 2 sistemas eleitorais utilizados no Brasil de hoje. Comecemos por analisar o sistema majoritário, que é o mais simples, para depois estudarmos o proporcional. No Brasil, o sistema eleitoral é majoritário e direto. Vence quem obtiver a maioria absoluta de votos na eleição. No caso da presidência, os votos de todos os eleitores brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, determinarão quem irá governar o país. É uma conta simples. Cada eleitor que votar terá valor 1 na soma. O mesmo não acontece nos Estados Unidos. Quando os norte-americanos escolhem o seu presidente, o sistema utilizado é o majoritário indireto. A eleição do presidente acontece pelos votos do colégio eleitoral, com tamanho proporcional à quantidade de eleitores de um determinado estado. Vamos entender melhor. Aqui no Brasil, quando a gente vota em presidente, prefeito, governador ou senador, nós usamos esse sistema eleitoral majoritário direto. Como ele funciona? Cada cidadão vale um voto e vence quem tiver maioria, que é 50% mais 1.
Então, ou no primeiro turno das eleições ou no segundo turno das eleições, tem que se chegar a esse montante. Nos Estados Unidos, o sistema também é majoritário, mas ele é indireto. Como que isso funciona? Lá nos Estados Unidos, não é como aqui no Brasil, que cada voto vale um para eleger o presidente. Cada estado nos Estados Unidos, vamos fazer de conta que aqui é os Estados Unidos, está dividido em estados, cada estado tem uma porcentagem dentro do colégio eleitoral, de cadeiras no colégio eleitoral. Vamos fazer de conta que nós temos aqui o estado Florido, que tem 20 cadeiras no colégio eleitoral, né? E aí as pessoas do estado Florido vão votar, e como lá também são só dois partidos, vão votar se querem que as pessoas que essas pessoas sejam do partido A ou do partido B. Quem vai opinar no colégio eleitoral se elas são do partido A ou do partido B? O partido que vencer no estado Florido vai mandar 20 pessoas, vamos dizer, vencer o B, vai mandar 20 pessoas do partido B para o colégio eleitoral para votar. E durante essa votação, isso vai acontecer em todos os estados dos Estados Unidos. Cada estado vai escolher se vão representantes do partido A ou B. E lá, essas pessoas do partido que foi escolhido vão votar no presidente A ou no presidente B. Acontece, às vezes, de uma pessoa do partido A, né, representante lá no colégio eleitoral, votar no presidente candidato do partido B. Isso pode acontecer, né, mas é um pouco difícil que uma pessoa do partido A, que está lá para representar e votar no partido A, vote no presidente do partido B. Então, lá, o sistema majoritário ele acontece de outra forma, né, de forma indireta. Né, você elege você elege pessoas para mandar para o colégio eleitoral e, através do colégio eleitoral, você elege o presidente. Tá bem? Voltando ao sistema majoritário aplicado no nosso país, é importante destacar que utilizamos esse sistema para eleger o presidente, os governadores, os prefeitos e os senadores. Só uma curiosidade, vocês sabem a diferença entre voto obrigatório e voto facultativo? Pause o vídeo e pesquise. Conseguiram compreender a diferença entre os dois tipos de votos? Aqui no Brasil, o voto é obrigatório para pessoas com 18 anos até os 70 anos completos. Mas a faixa de idade que pode votar nas eleições é 16 anos de idade ou mais. Isto é, antes dos 18 anos, o voto é facultativo e depois dos 70 anos também. Vamos entender agora o sistema eleitoral proporcional. Este sistema é, muitas vezes, utilizado na escolha dos deputados e dos vereadores. Contudo, o sistema proporcional pode ser de lista aberta ou de lista fechada. No Brasil, o sistema usado é o proporcional de lista aberta. Para que seja efetivada a composição das câmaras ou da Assembleia, após as eleições, é necessário fazer um cálculo. Vamos conhecer as variáveis desses cálculos. Então, quando a gente vai pensar sobre o sistema proporcional de lista aberta, nós temos que entender um pouquinho sobre os cálculos que devem ser feitos e que são feitos para entender quem irá ocupar a cadeira, ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa do Estado, ou lá na Câmara dos Deputados Federais, tá? Então, nós temos que saber o número de votos válidos, ou o quantitativo de eleitores que votaram naquela determinada eleição, o número de cadeiras nas câmaras ou na Assembleia e o coeficiente eleitoral. No caso de deputado federal,
O número de cadeiras, desculpa, ele já está predeterminado de acordo com a quantidade de eleitores que tem no Estado, para poder escolher o deputado federal, né, que sempre está vinculado ao Estado. Você não consegue votar num deputado federal de outro Estado, você tem que votar no deputado federal que é do seu Estado. E esse número de cadeiras já está pré-determinado de quantas cadeiras de Minas Gerais vão ser ocupadas lá na Câmara Federal, de Deputados Federais, tá? No caso de vereador ou de assembleia, a gente pega o número de cadeiras total, né? Vamos dizer que pode ser que numa Câmara de Vereadores tenha 15 vereadores. Né? Então, igual a gente está vendo aqui. Então, a gente pega A, divide por B, e nós vamos ter Y. Então, vamos fazer de conta que, numa cidade, 30 mil pessoas votaram naquele ano. Né? E existem 10 cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, nós temos que fazer o quê? A dividido por B, que dá Y aqui, né? Então, 30 mil pessoas que votaram, dividido por 10 cadeiras que tem na Câmara, dá 3 mil votos por cadeira. Que, no final das contas, é esse o cálculo que eles querem chegar. Quantos votos por cadeira? Aí, vamos fazer de conta que, na cidade, existem esses 8 partidos, né? O Partido do Planeta, o Partido do Animal, o Partido do Tempo, o Partido Rico, das Flores, da Pizza, da Música e Atleta. E esses 3 partidos aqui se juntem e formem uma coligação. Esse Partido Rico aqui vai ficar sozinho, ele não coligou com ninguém. Esses 2 fazem outra coligação e esses 2 fazem outra coligação. E eles vão concorrer. E aqui você vai entender por que é necessário que os partidos façam coligações. Porque muitas vezes conseguir o quantitativo de votos que vai te permitir ocupar cadeiras não é tão fácil assim. Né? Dependendo se o partido é menor, se não tem muita visibilidade dentro da cidade. Então, pode acontecer de não conseguir alcançar o coeficiente necessário para poder ocupar a cadeira. E aí, o que acontece? Você vai, depois da eleição, com aquelas coligações, com os partidos e tal, os votos que aquele partido teve, você vai juntar todos os votos de todas as pessoas, dos candidatos, todos os candidatos a vereadores do partido, os votos na legenda daqueles partidos que estão coligados ou não, né, que serão votos da coligação. Você vai juntar todos os votos que diz respeito a uma coligação, ou, no caso, se o partido estiver sozinho, que diz respeito ao partido, seja nas pessoas que estão candidatas pelo partido ou na legenda. E você vai ver se aquele partido conseguiu o quantitativo necessário, o coeficiente necessário para poder ocupar a cadeira. Né? Assim que acontece. E é a partir disso que vai acontecer o ordenamento dos candidatos, de acordo com o número de votos obtidos. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Faz de conta que ainda naquela conjuntura da eleição que eu estava falando, onde se precisa de 3 mil votos para ocupar uma cadeira, que aconteça isso aqui, né? Essa coligação conseguiu 10 mil votos, juntando tudo. Esse partido conseguiu 9 mil votos. Esse aqui, 5 mil votos. E esse aqui, 2.500. Vamos fazer de conta que aqui, nesse partido aqui, ó, da música com os atletas, os músicos com os atletas, a primeira pessoa que ganhou aqui, que tirou muito voto, ela teve 4 mil votos. Tá? E o segundo lugar, que está aqui, teve só 300 votos.
E aí vamos fazer de conta que aqui... E aí vai distribuindo o restante dos votinhos que sobrou para as outras pessoas. Né? Alguns aqui, só a família que votou, 3 pessoas, e por aí vai. E vamos fazer de conta que aqui nessa coligação aqui, o primeiro lugar conseguiu 1.000 votos. E o restante foi distribuindo entre os outros. Aí você vai falar assim, ah, mas essa pessoa aqui conseguiu voto demais, professora. Com certeza ela vai se tornar vereadora. Não vai, porque a coligação dela conseguiu só 2.500 votos. Então, essa pessoa aqui, como aqui, para poder isso aqui acontecer, vamos fazer de conta que aqui é 6.000. Né? Senão aqui não entraria o segundo, se fosse 5. Essa segunda pessoa aqui que teve 300 votos, ela vai entrar, porque o partido tem direito a 2 cadeiras, porque ele conseguiu 6.000 votos aqui. Né? Então, uma pessoa que ficou no primeiro aqui, onde não conseguiu os 3.000 votos, com 1.000, não vai entrar, mas o rapaz aqui de 300 votos vai entrar. Então, é assim que acontece, assim que se faz a lista, né? Para poder saber quem é que vai ocupar as cadeiras, tanto na Câmara de Deputados Federais, quanto nas câmaras de vereadores, quanto na Assembleia. Né? Por exemplo, aqui teria direito a 3 cadeiras, aqui também há 3 cadeiras. Né? E aí poderia ser que a gente vai ter aqui um candidato dos 3 aqui, vamos dizer que o terceiro, que os 2 aqui conseguiram muitos votos, e o terceiro conseguiu tipo só 500 votos. Então, isso pode acontecer dentro da conjuntura. Um caso muito que a gente conhece que aconteceu isso foi a candidatura do deputado Tiririca. Né? Que ele, por ser famoso, por ter visibilidade na mídia, ele conseguiu arrastar outras pessoas do partido dele para ir para a Câmara dos Deputados Federais. Então, isso pode acontecer, tá bem? No Brasil, como já falei, o sistema é de lista aberta. Isto é, temos a possibilidade de votar individualmente no candidato. O sistema de lista aberta é comumente criticado, justamente por conduzir a confusões na sua compreensão. Muitas pessoas acreditarão que o candidato a deputado mais votado será aquele que será eleito. E como vocês já viram, muitas vezes não é assim que acontece. O sistema proporcional de lista fechada é mais simples. O voto é direcionado ao partido diretamente, e o partido divulga uma lista de candidatos ordenada por eles mesmos. A crítica que esse sistema recebe constantemente diz respeito à dificuldade de renovação dos quadros parlamentares do partido, dando um poder enorme às suas lideranças e facilitando a sua permanência no controle da organização. Como argumentado, tanto o sistema de lista aberta quanto o de lista fechada têm os seus defeitos intrínsecos. E ambos têm o defeito comum a todos os sistemas eleitorais proporcionais, custam caro. Fazer uma campanha eleitoral em uma circunscrição eleitoral que abarca o território de todo um estado exige muito dinheiro. E, no caso do sistema de lista aberta, esta exigência acaba dando maiores chances aos mais ricos, ou àqueles que têm maior capacidade de arrecadar recursos para suas campanhas com as empresas e doadores ricos. Por esta razão, no Brasil, muitos propõem uma radical substituição do sistema de representação proporcional pelo de representação majoritária. Vamos conhecer agora o sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos. Esse sistema, também conhecido como sistema distrital, é o sistema mais antigo e mais amplamente utilizado no mundo contemporâneo. Seu funcionamento obedece à mesma lógica e às mesmas regras aplicáveis às eleições majoritárias para os cargos executivos. Para que vocês possam entender o sistema majoritário para a composição de parlamento, vamos criar aqui um sistema, um exemplo hipotético, para vocês entenderem. Né? No caso do sistema majoritário, o estado de Minas Gerais seria dividido em 53 circunscrições eleitorais com o número de eleitores equivalente. Por que 53? Porque 53 é o número de cadeiras na Câmara Federal. Então,
o Estado ele seria dividido em 53 zonas, né, eleitorais, vamos dizer assim, grandes zonas eleitorais. E os 15 milhões de eleitores que existem dentro do Estado seriam divididos pelo esse número aqui para ter o coeficiente. E essa zona teria que ter mais ou menos esse número de pessoas, né, dentro desse sistema majoritário para composição de parlamento. Então, nós teríamos aqui, vamos dizer, em Montes Claros, se eu não me engano, são 255 mil eleitores, mais ou menos, uma cidade do tamanho de Montes Claros. Né, mais ou menos aqui. Né? Então, seria como pegar a Montes Claros e mais umas 2 cidades pequenas que tiver perto de Montes Claros, como Juramento, que deve ter poucos eleitores, e seria uma circunscrição aqui A. Todos os partidos e coligações que estivessem concorrendo, elas iriam apresentar cada uma um candidato. Né? Vamos dizer que são 5 candidatos concorrendo, de cada, né? Um candidato de cada partido. Então, tem 5 candidatos aqui concorrendo. E aí, nós iríamos votar aqui dentro da região de Montes Claros em um desses, para ele ganhar e ser o representante dessa grande zona eleitoral. Então, como estaria dividido em 55 partes aqui por Minas Gerais, né? Aí aqui em BH, a Assembleia Legislativa seria composta realmente por representantes de cada pedacinho de Minas Gerais. Então, nós estaríamos lidando com um parlamento. Né? Estaremos lidando com pessoas que realmente representam cada pedacinho aqui, cada região, que conhece as especificidades da região, que vai poder falar realmente em nome da região. Compreendido? Então, é assim que funciona o sistema majoritário para a composição de parlamento. No caso, teria a mesma coisa do que acontece com o sistema majoritário de eleição presidente. No caso de 5 partidos ou 2 coligações e 3 partidos sozinhos, provavelmente teria primeiro e segundo turno. Todas essas regras que acontecem no sistema majoritário são aplicáveis. Tá bem? Através do sistema majoritário para a composição parlamentar, a governabilidade é possível. O que isso quer dizer? Quer dizer que, havendo estabilidade política, amplia a possibilidade de que o executivo operacionalize seu plano de governo com maior fluidez. Ao ampliar a representação da maioria eleitoral no parlamento, o sistema majoritário garante ao governo amplo apoio parlamentar para governar, contrariamente ao sistema proporcional, no qual o governo escolhido nas urnas raramente dispõe de maioria parlamentar. Esse é precisamente o caso do Brasil, no qual o presidente da República é eleito por maioria absoluta dos votos, mas seu partido e coalizões partidárias muitas vezes não conseguem conquistar a maioria das cadeiras nas 2 casas do parlamento, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais, obrigando o governo a fazer ampla negociação pós-eleitoral com lideranças dos diversos partidos representados no Legislativo, para formar uma maioria que dê sustentação às ações do governo. Mas o que quer dizer coalizão partidária? A coalizão partidária é um acordo entre 2 ou mais partidos políticos, normalmente de ideias afins para governar um país, uma região ou outra entidade administrativa. Sérgio Abranches explica que no Brasil existe um presidencialismo de coalizão, que é feito no nosso sistema político reunir simultaneamente as seguintes características: eleições proporcionais, multipartidarismo, presidencialismo e organização do poder executivo com base em grandes coalizões. A partir de agora, você compreenderá que os sistemas eleitorais guardam relações diretas com o sistema de partidos em cada sociedade
e que ambos exercem influência um sobre o outro. O sistema eleitoral sobre o sistema de partidos e o sistema de partidos sobre o sistema eleitoral. Nesta etapa, vamos conhecer um pouco da perspectiva de Maurice Duverger, um dos maiores cientistas políticos franceses existentes na atualidade. As principais contribuições de Duverger à análise dos partidos políticos são a análise dos partidos enquanto organizações e tipologia dos partidos com base em suas características organizacionais, proposição das leis de Duverger, correlacionando sistemas eleitorais e partidários, e Maurice Duverger classifica os partidos como partidos de quadros, tendo dois modelos, o modelo europeu e o modelo americano, e partidos de massa. Os partidos de quadros não se importam com grandes quantidades de filiados e participantes, mas procura selecionar os participantes mais notáveis pelo prestígio e pela influência moral destes, ou até por causa do poder aquisitivo destes, para garantir o sustento do partido. Já os partidos de massa surgiram através dos movimentos socialistas e foi continuada pelos partidos comunistas, fascistas e nos países subdesenvolvidos. Esse tipo de partido foi criado pela necessidade dos operários socialistas de angariarem valores para financiar suas campanhas. É comum que os próprios operários sustentem as contas do partido. Por isso, era necessário que houvesse um grande número de pessoas filiadas. Os candidatos eram escolhidos através de assembleias gerais e não através de pequenos comitês, como ocorria nos partidos de quadros. Além do mais, Duverger explica a relação entre sistemas eleitorais e partidários da seguinte forma. Duverger vai dizer que existem 3 regras que ele observou na relação entre sistemas eleitorais e os partidos políticos. A primeira regra, ele vai falar que a representação proporcional tende a um sistema de partidos múltiplos, né? Então, essa representação proporcional que a gente estudou, ela vai combinar com partidos múltiplos, rígidos, independentes e estáveis, salvo o caso de movimentos passionais. Na segunda lei, na segunda regra que ele observou, o escrutínio majoritário de 2 turnos, né, que é quando tende a um partido múltiplo, porque normalmente, quando é majoritário e tem 2 turnos, é porque o sistema é de partido múltiplo, né? Porque quando são 2 partidos, não tem como ter segundo turno, que é quando é o sistema dualista. Então, ele vai dizer que o escrutínio majoritário de 2 turnos tende a um sistema de partidos múltiplos, flexíveis, dependentes e relativamente estáveis, em todos os casos. E a regra número 3, o escrutínio majoritário de turno único tende a um sistema dualista, com alternância de grandes partidos independentes. Então, ele vai explicar que o sistema de partido ele vai estar muito diretamente relacionado ao sistema eleitoral, da forma como o sistema eleitoral acontece. Então, vamos conhecer um pouco mais do sistema de partidos do Brasil durante a história. No Brasil, no período da monarquia, de 1822 a 1889, havia bipartidarismo, né? Então, eram os liberais e os conservadores. Então, eles conversavam, né, tinham suas assembleias para poder discutir a situação do país na monarquia. Durante a República Oligárquica, nós vamos estudar um pouquinho mais disso na próxima aula, havia ausência de partidos, né? Só era o partido do próprio Estado, né? Partidos únicos dos próprios estados que estavam concorrendo, que existiam. Durante esse período de transição aqui, de 1930 a 37, quando Vargas assumiu o poder e etc., há o fim dos partidos estaduais, que era o que acontecia aqui, a ausência de sistema de partido nacional e formação de partidos incipientes. Então, começa a ter nova formação de partido no país. De 37 a 45, que é o período do Estado Novo, da ditadura de Vargas, não existia
partido político, foi fechado o Congresso. De 1945 a 1964, que foi um período de democracia no nosso país antes de acontecer a ditadura militar, então nós tínhamos o multipartidarismo, com partidos como PSD, UDN e PTB. Durante a ditadura, nós tínhamos direitos a 2 partidos, que também eram vinculados a quem estava no poder. De 1985 até hoje, nós podemos verificar o multipartidarismo, né, que é mais frequente, que é o que acontece no mundo hoje dentro da nossa democracia. Tá bem? Hoje no Brasil temos 35 partidos políticos. Vamos conhecê-los aqui. Então são eles: o Movimento Democrático Brasileiro, que era o antigo PMDB, que agora é MDB, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PSDB, que é o Partido Social Democracia Brasileira, o PP, que é o Partido Progressista, o PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, os Democratas, que é o DEM, que é o antigo PFL, o Partido da República, PR, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Popular Socialista, PPS, Partido Social Cristão, PSC, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Partido Republicano Brasileiro, PRB, o Partido Verde, PV, o Partido Social Democrático, PSD, o Partido Republicano Progressista, PRP, Partido Social Liberal, Partido da Mobilização Nacional, PMN, o Partido Humanista da Solidariedade, PHS, o Partido Trabalhista Cristão, PTC, o Solidariedade, o Partido Social Democrático Cristão, PSDC, o Avante, que é o antigo PTdoB, o Podemos, que é o antigo PTN, o Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, o Partido Republicano da Ordem Social, PROS, o PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, o Partido Pátria Livre, PPL, Partido da Mulher Brasileira, PMB, Rede Sustentabilidade, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU, Partido Comunista Brasileiro, PCB, Partido Novo e o Partido da Causa Operária. Dentre esses partidos, nós temos 25 deles presentes e participando ativamente lá na Câmara dos Deputados Federais. Então, nós temos 77 deputados do bloco parlamentar do PP, POD, Avante e o PEN juntos. Tem 60 deputados do Partido dos Trabalhadores, 51 do Partido dos Movimentos Democráticos, do MDB, 48 do PSDB, 43 dos Democratas, 41 do Partido República, 39 do PSD, 26 do Bloco Parlamentar PTB e o PROS, 26 do Partido Socialista Brasileiro, 20 do Partido Republicano Brasileiro, mais 20 do Partido Democrático Trabalhista, 10 do Partido Comunista do Brasil, né, o PCdoB, 10 do Solidariedade, 8 do Partido Social Liberal, 8 do Partido Popular Socialista, 8 do Partido Social Cristão, 6 do Partido Socialismo e Liberdade, 4 do Partido Humanista da Solidariedade, 4 do PV, 2 do Rede Sustentabilidade e 1 do Partido Pátria Livre, que somam 512 deputados federais na Câmara. Ah, professora, mas por que é importante nós sabermos sobre quantas pessoas de quais partidos estão na Câmara?
É importante porque vocês têm que lembrar que são essas pessoas que criam propostas de leis. E, normalmente, as leis que vão passar são as leis que têm a ver com a ideologia desses partidos. Então, quanto mais pessoas de um determinado partido, né, por exemplo, o partido que está lá no topo, né, que é o bloco parlamentar com 77, eles vão ter algumas afinidades e eles vão fazer propostas de lei dentro do país que tem a ver com sua forma de pensar. Então, é importante que nós conheçamos quem são, de quais são os partidos das pessoas que mais nos representam e que estão fazendo leis e normas para nós seguirmos, né? Então, isso é muito importante que vocês conheçam, principalmente como futuros gestores na administração pública, tá bem? Dentre os partidos brasileiros, podemos classificar 15 deles como de posicionamento à direita, 16 com posicionamento à esquerda e 4 com posicionamento de centro. Nesse sentido, Diverger afirma, abre aspas, as ações políticas se apresentam comumente sob a forma dualista. Nem sempre há dualismo dos partidos, mas quase sempre há dualismo das tendências. Toda política implica escolha entre dois tipos de soluções. As soluções intermediárias se relacionam uma com as outras, o que equivale a dizer que o centro não existe em política. Pode existir partido de centro, mas não tendência de centro. Doutrina de centro. Chama-se centro o lugar geométrico em que se juntam os moderados das tendências opostas, moderados da direita e moderados da esquerda. Todo centro está dividido contra si mesmo. Todo ele se separa em duas metades, centro-esquerda e centro-direita, pois o centro não é mais que o agrupamento artificial da parte direita da esquerda e da parte esquerda da direita. Fecha as aspas. Algo importante a salientar na perspectiva de Diverger são os efeitos do sistema eleitoral. Para ele, há um efeito mecânico, que é a tendência dos sistemas eleitorais de favorecer os maiores partidos e de prejudicar os menores. E também há um efeito psicológico, que afeta o cálculo do eleitor, que vai votar motivado por ter um voto útil, que não vai ser jogado fora depois da eleição. Dentro desse contexto discursivo, é muito importante que vocês conheçam o atual quadro dos partidos políticos brasileiros. Alguns de vocês podem se perguntar, chegando ao final desta aula, qual é a necessidade de vocês saberem sobre os partidos políticos e todos os processos políticos que os circundam, já que estão sendo formados para tornar administradores públicos não agentes políticos. A verdade é que é uma disciplina de ciência política em um curso de administração pública e não pode deixar de abordar essas questões, já que estes são processos que afetam diretamente a gestão pública. Na nossa próxima aula, estudaremos a 5ª unidade, que tem como tema a construção da democracia no Brasil. Até lá!